Mas afinal de contas, o que são os complexos? Jung nos diz que complexos são fragmentos da psique, pedaços da psique que se deslocam da própria psique. Mas o que acontece que faz com que esses pedaços da psique sejam arrancados da própria psique? A resposta só pode ser uma: o trauma, o choque emocional. Isso mostra que nós somos seres extremamente frágeis. Quando nós nascemos, nós realmente precisamos de um ambiente bom para ser recebido, porque uma situação tensa e violenta pode produzir esse fenômeno psicopatológico, que é uma característica, não a única característica, mas é uma característica dos complexos inconscientes que atormentam a consciência. Então, lembremos disso. Os complexos, a princípio, são formados de pedaços da psique que são arrancadas da psique através de uma experiência traumática de vida. Um abuso sexual, a falta de alimentação, um clima extremamente agressivo e tenso dentro de casa, um transtorno psiquiátrico em curso em alguém que precisa ter a disponibilidade interna para cuidar da criança, qualquer situação muito grave que incida sobre a psique da criança pode produzir a quebra dessa psique, gerando assim os complexos de tonalidade afetiva. Muitos psicanalistas entendem inclusive o autismo como o ponto de fixação do autismo como sendo no início da vida, um trauma em que a criança é submetida e faz com que ela se encapsule dentro de um mundo solitário, rodeado de atormentadores. Impossível não lembrar aqui os trabalhos de Bion, por exemplo, né? Dos objetos bizarros que satelizam o ego. Né? Bion, repito, digo isso sempre e repito aqui, era junguiano. Bion efetivamente é junguiano. Eu lamento que ele não tenha tido a coragem, o peito de dizer assim, não, eu fui influenciado por Jung. Ficou com medo, né, lá de Melanie Klein, que foi analista dele, ficou com medo de desagradar, né, os kleinianos, os freudianos, porque você sabe, né, Jung era um nome maldito, assim como Freud também se tornou um nome maldito entre os junguianos. Neurose de pessoas que se transformam em verdadeira cultura dentro de uma instituição, né, uma balela, uma neurose, né? Logo, naqueles que querem exibir saúde mental e se arvoram, né, no direito de cuidar da outra pessoa. A própria pessoa não se dá conta de sua própria neurose e vive ressentido com uma briga que nem dela. Né? Isso é patético, totalmente patético perceber isso nas escolas que são uma espécie de deposito fidei, né? Um depósito de fé de cada um desses autores que foram geniais e neuróticos, efetivamente neuróticos também. Então é chato ver o que o Bion nunca cita Jung, ou cita raramente, né, Jung. Eu acho que há uma passagem que ele cita Jung, sim, eu estou lembrando um pouco, mas não consigo saber qual foi o livro que eu vi isso. Mas deveria citar, os objetos bizarros de Bion nada mais são do que os complexos inconscientes descritos por Jung muito tempo antes de Bion sonhar em descrever os objetos bizarros. Tais objetos estão infiltrados de sofrimento, de ódio, de inveja, de raiva. É uma memória do trauma, do acontecimento. Né? Existe uma historicidade dentro do complexo, no interior do complexo. Ele, de fato, é a via régia para se chegar até o inconsciente, como diz em um e outro lugar, que para brigar com Freud diz que não é o sonho, mas os complexos, uma vez que os sonhos são constituídos de complexos. Né? Pelo amor de Deus, né? Tem que fazer um verdadeiro trabalho de garimpeiro, né? Ficar garimpando, vai dizer assim, isso aqui é a neurose do cara, porra, entendeu? Isso aqui não, isso aqui é uma coisa bacana, o cara percebeu isso aqui ele tá brigando com o papai Freud ou o irmão Freud, como ele diz lá no livro dele, que Freud é irmão dele, não pai dele. Loucura, né? Uma loucura. Então, quando a gente lê um texto, a gente tem que ter essa atenção de ver
que ali tem muita raiva também dos autores, né? Que precisam dessa raiva para produzir, para enxergar coisas. É compreensível essa raiva. Mas é preciso que a gente que está lendo compreenda isso também, né? É um tema que nem é o tema da nossa abordagem, mas eu acho fundamental a importância fazer esse comentário também.